Sabe aquela história de ciúme que sai completamente do controle? Pois é. Agora, imagina isso acontecendo entre deuses, com uma traição que acaba criando um monstro de 100 olhos. É exatamente essa história que vamos desvendar hoje, o mito de Io e Argus. Uma trama sobre a fúria de uma deusa e uma vingança que literalmente mudou a cara da natureza para sempre. Então, a grande questão é: o que acontece quando a rainha dos céus descobre uma traição? Bom, para Juno, a esposa do todo-poderoso Júpiter, a resposta não é nada simples. Tudo começa, na verdade, com uma visão bem estranha logo de manhã, lá no Monte Olimpo. É o seguinte: Júpiter simplesmente não está na cama. Juno, que já não é boba nem nada, começa a procurar. Ela olha para a Terra e acha uma coisa que não faz o menor sentido. Uma nuvem escura, meio artificial, sabe? Pairando sobre a Grécia num dia de céu azulzinho. Aí já viu, né? Ela sabia que tinha algo muito errado ali. E claro, ela desce para ver o que é. E pronto. O flagra. Júpiter pego no ato com a ninfa Io. Ele entra em pânico total. Juno tá chegando, ela vai sair daquela nuvem a qualquer momento. O que ele faz? No desespero, ele toma a única decisão que lhe vem à cabeça para esconder a amante. Ele simplesmente apaga a forma humana dela. E assim, num piscar de olhos, a linda ninfa Io vira uma novilha. Uma novilha branquinha, linda. Mas a Juno não é boba. Ela finge que não entendeu nada, elogia a beleza do animal e, com a maior cara de pau, solta o pedido mais venenoso possível. Ah, que linda! Me dá de presente? Uma armadilha simplesmente perfeita. E agora? Júpiter está completamente encurralado. Se ele negar um presente tão simples, é a mesma coisa que confessar. Então, de coração partido, ele entrega a amante dele, agora transformada num animal que não pode nem falar, direto nas mãos da esposa enfurecida. A coitada da Io é levada embora como um troféu na vingança silenciosa de Juno. Ok, agora que a Io está nas mãos dela, Juno precisa garantir que ela continue assim. Ela precisa de um guarda, um carcereiro que seja simplesmente impossível de enganar. Alguém que garanta que Júpiter nunca mais chegue perto. E para essa tarefa, ela chama a criatura mais vigilante que se pode imaginar. E a tarefa de vigiar a Io vai para quem? Para Argus, um servo leal com uma característica, digamos, bem única. Ele não tinha 2 olhos, nem 10. Ele tinha 100. 100 olhos espalhados pelo corpo. E a missão dele era bem simples, mas absoluta. Nunca, jamais, perder aquela novilha de vista. E é aqui que a gente vê a crueldade genial do plano de Juno. A vigilância do Argus era perfeita. Pensa bem, só 2 dos 100 olhos dele dormiam de cada vez. Ou seja, 98 olhos ficavam sempre abertos, vigiando. Para Io, presa num vale isolado, comendo grama amarga, a esperança simplesmente não existia mais. Lá do Olimpo, Júpiter assiste a tudo isso, se remoendo de culpa. Ele não aguenta mais ver o sofrimento que ele mesmo causou. Chega, é hora de fazer alguma coisa. Então, ele chama seu filho mais esperto, o mensageiro Mercúrio, para uma missão que era praticamente um suicídio. A ordem de Júpiter é simples: imortal. Encontre Io, mate o guardião dela e a liberte. Mas como? Como é que se derrota uma criatura que, literalmente, nunca fecha todos os olhos? Como surpreender um monstro que é, ele mesmo, um sistema de vigilância perfeito? Mercúrio, que é muito inteligente, sabe que sair na força não vai adiantar nada. A arma dele vai ser outra: a astúcia. O plano é o seguinte: primeiro, se disfarçar de pastor. Segundo, se aproximar de Argus bem na manha, tocando uma música. Terceiro, contar uma história. E aqui tá o pulo do gato. Uma história longa, chata, mas tão chata que seria capaz de fazer até 100 olhos pegarem no sono. E o plano começa. Mercúrio, todo disfarçado, vai chegando perto de Argus. A música da flauta chama a atenção do monstro que, curioso, convida o pastor para sentar. Pronto, a armadilha está montada. Mercúrio, então, começa a contar a tal história, que, na verdade, era uma arma, disfarçada de passatempo. Ele começa a contar a lenda de Pan e Siringe, mas, claro, com um objetivo bem claro em mente. A voz dele é super calma, o ritmo da história é lento, arrastado. Sabe, cada detalhe é descrito de um jeito de propósito para ser chato, esticado ao máximo. Enquanto ele fala, ele fica de olho. E um por um, os olhos de Argus começam a pesar. E ele continua falando. A voz dele vira quase um zumbido. Até que 80 olhos fechados,
90, 99. E então, o 100º olho de Argos se fecha. Pela primeira vez na vida, o guardião perfeito estava completamente adormecido. O silêncio no vale era total. E nesse exato momento de vulnerabilidade, Mercúrio age. Rápido. A espada corta o ar e, num golpe só, ele acaba com o guardião para sempre. A vigília de Argos tinha chegado ao fim. E eu estava finalmente livre. Ou era o que parecia. Quando a notícia da morte de Argos chega para Juno, a tristeza dela virá ódio, fúria pura. A morte do servo fiel não era o fim dessa história. De jeito nenhum. Era só o começo de um capítulo novo e ainda mais terrível da vingança dela. E a reação da Juno é impressionante, porque ela faz duas coisas. Primeiro, um tributo, uma homenagem imortal. Ela pega os 100 olhos do Argos e coloca na cauda da ave favorita dela, o pavão. E depois, a vingança. Ela chama uma das fúrias, que são basicamente a personificação do ódio, para garantir que o sofrimento de Io não acabasse por ali. A liberdade de Io, coitada, dura pouquíssimo. A fúria se transforma num moscardo gigante, um inseto infernal que tem uma única missão: picar Io sem parar, sem descanso. Completamente enlouquecida pela dor que não acaba nunca, Io, ainda no corpo de Novilha, começa uma fuga desesperada que vai levar ela para o outro lado do mundo. Essa jornada dela é uma tortura sem fim. Ela atravessa nações, atravessa mares, sempre com aquele bicho infernal picando ela. É uma fuga que parece que não vai acabar nunca, até que, exausta, sem forças, ela finalmente desaba. Lá longe, no Egito, nas margens do rio Nilo. Quando Júpiter vê o estado em que Io se encontrava, ele finalmente desiste. Ele vai até Juno e faz um juramento sagrado, daquele tipo que nenhum deus pode quebrar. Ele promete nunca mais procurar por Io. Em troca, ele implora para que ela acabe com aquele tormento. Juno, satisfeita com a vitória, finalmente concorda. E é ali, nas margens do Nilo, que a maldição finalmente se quebra. Os chifres somem, o pelo desaparece e Io volta a ser a ninfa que era antes. Ela acaba ficando por lá mesmo, no Egito, onde ela passa a ser adorada como uma deusa, finalmente em paz e, o mais importante, livre da fúria de Juno. No fim das contas, essa história toda deixa uma ironia no ar. O Argos foi derrotado, sim, mas, de certa forma, ele acabou se tornando imortal. Por causa daquela homenagem da Juno, os 100 olhos dele nunca pararam de vigiar. Eles estão lá até hoje, na cauda do pavão. Uma lembrança linda e, ao mesmo tempo, eterna do preço que se paga pelo ciúme, ainda mais um ciúme divino.